Pessoal, na aula passada, não sei se você vai lembrar do título, eu tinha colocado letra A, movimento uniforme barra movimento uniforme. Ou seja, eu estava misturando dois movimentos, sendo que os dois tinham velocidades constantes. Era o caso do barquinho, que tinha um motor que se movia com velocidade constante, num rio, onde a correnteza também tinha velocidade constante. Agora a gente vai subir um pouquinho o nível de dificuldade. Na verdade, eu vou estar preparando vocês para o chamado lançamento oblíquo, que é, sem dúvida nenhuma, um dos problemas que o pessoal tem maior dificuldade. Então, como pré-requisito para a gente entender de forma completa o lançamento oblíquo, eu quero que você entenda metade do lançamento oblíquo, que é o que eu chamo de lançamento horizontal. Jacques, por que você está chamando de metade do lançamento oblíquo? Porque o lançamento oblíquo, ele faz uma parábola, né? Completa, assim, ó, subida e descida. Agora não, eu vou pegar um objeto que vai ser lançado do alto de uma mesa, por exemplo, com uma certa velocidade VH, que eu estou chamando de velocidade horizontal. Então imagine que eu estou com uma moeda ou algum objeto em cima de uma mesa e bato nele. E ele faz esse trajeto que a gente sabe que é uma parábola. Primeira coisa que todo mundo deve lembrar, a velocidade de um objeto é sempre tangente à trajetória. E eu já fiz o desenho aqui da velocidade que vai tangenciando esse trajeto. Agora, vamos lá. Ô Jacques, o que você está chamando de movimento uniforme barra movimento variado? Porque você tem que entender o seguinte, na hora que eu bato no objeto e ele começa a deslocar para a direita aqui, ó, ou se desloca para frente, quem é que empurra esse cara para frente? No momento que eu bati no objeto, existiu uma força. Eu dei um soco aqui e o objeto começou a ir para frente. Depois que eu bati nele, por inércia, ele continua o movimento com velocidade constante. Não existe nenhum foguetinho empurrando ele para a direita e não existe resistência do ar para impedir ele ir para frente. Então eu já sei que horizontalmente a velocidade vai ser constante. Esse é o primeiro detalhe. Então, o que a gente pode fazer? Lembra que a gente estudou decomposição de vetores? Aqui está a velocidade tangente à trajetória. Nós sabemos que existe a gravidade na vertical. Então, eu já sei que existe um eixo na vertical. Então, o outro eixo é perpendicular. Então, ó, vamos fazer isso em todos os eixos aqui, ó. Um eixo na vertical, outro eixo na horizontal. Então, eu vou decompor essa velocidade que está na cor verde nos eixos x e y. E aí, o que a gente nota? Bom, ao decompor a velocidade aqui, projetando ortogonalmente, eu tenho aqui uma velocidade, que é uma velocidade projetada na horizontal, que eu vou manter o nome VH. Ao mesmo tempo, eu tenho também uma velocidade na vertical. Jacques, eu tenho quantas velocidades aqui? Você pode falar que tem 3? Não. Ou você fala que tem uma única velocidade, que é a velocidade tangente à trajetória, ou você fala que tem duas velocidades que são componentes dessa velocidade tangencial. Você tem uma parte na horizontal e uma parte na vertical. Então, ou você fala que tem uma única velocidade, ou você fala que tem duas componentes dessa velocidade. Beleza. Bom, ao decompor a velocidade um pouco mais na frente, eu vou ter aqui, de novo, uma velocidade no eixo horizontal e uma velocidade no eixo vertical. E se a gente fizer isso em todos os pontos que eu desenhei, nós vamos notar uma coisinha. Primeira, como eu disse, quem faz o objeto ir para frente? A inércia do objeto.
eu empurrei para começar o movimento, eu bati. Depois, por inércia, ele continua indo para frente. Jacques, mas por que o objeto está caindo? Bom, ele está caindo por causa da aceleração da gravidade. E se existe uma aceleração, eu já sei que essa velocidade vai mudar. Você concorda comigo que a velocidade inicial de queda é zero? Essa bolinha só vai começar a cair depois que a mesa aqui acaba. Então, a velocidade vertical, inicialmente, ela é zero. E à medida que ele vai caindo, a velocidade vertical vai ficando cada vez maior. Por isso que o vetor aqui, ó, está cada vez mais comprido. Enquanto que na horizontal, todos os vetores têm o mesmo tamanho. Então, o que eu quero que você saiba é, no lançamento horizontal, nós temos dois movimentos simultâneos. Um na horizontal, onde a velocidade é sempre constante, e um na vertical, onde a velocidade aumenta. Na horizontal, o movimento é uniforme e na vertical, o movimento é uniformemente acelerado, que no caso aqui eu coloquei bem genérico, movimento variado. Uma outra coisa que eu gosto de brincar nessa matéria é o que eu chamo de o movimento das sombras, porque tem aluno que fica preso ao movimento parabólico e é esse movimento que não nos interessa. O que interessa é estudar o movimento horizontal ou o movimento vertical. Então, pessoal, aqui eu fiz o seguinte, imagine que eu tenha aqui luz jogando uma iluminação na vertical, ao mesmo tempo eu tenho luz vindo do alto, jogando uma iluminação na horizontal. Ô Jacques, para que você está fazendo isso? Porque o que eu quero estudar agora não é o objeto, eu quero estudar o movimento da sombra do objeto. E por que eu quero enfatizar o estudo da sombra? Porque quando eu estudo a sombra projetada, ou no chão, que está na horizontal, ou na parede, que está na vertical. Então, olha só, quando a bolinha estava passando os 3 pontos que eu escolhi, aqui assim, ó. O que nós temos? Vamos projetar a sombra da bola. A sombra da bola, ela estaria aqui assim, ó. E a velocidade vertical para baixo. Beleza. Aqui, projetando a sombra da bola estaria aqui. E o vetor, agora mais longo. O que eu quero que você entenda é que na vertical o movimento é acelerado. Então, sempre a sombra da bola no eixo vertical vai ser um vetor cada vez maior. Enquanto o objeto cai, ele vai para frente. Aliás, vamos colocar aqui, ó. A velocidade inicial vertical é 0. Não confunda com, na hora da prova, eles falarem, um objeto é lançado horizontalmente a 10 metros por segundo. Repare, olha o termo que ele usou, a velocidade é de 10 metros por segundo horizontalmente. Ah, e qual que é a velocidade vertical? Nesse caso, ele não vai mencionar. Você já tem que enxergar que é necessariamente 0. Porque a bolinha só começa a cair depois que ela para de percorrer esse eixo aqui na horizontal. Imagina que isso aqui seja uma mesa. Acabou a mesa, aí ela começa a cair, tá bom? Bom, jogando agora a sombra da bola no chão, nós vamos ter vetores, todos na horizontal. Então, aqui está a sombra da bola, sendo que todos os vetores
tem que ter exatamente o mesmo tamanho. Então tá aqui, ó. Meu desenho não deve estar muito bonitinho, não, mas se você tiver com uma régua aí, melhor que o meu caso aqui. Mas você vai ter que ter o cuidado de fazer esses vetores cada vez maiores e todos esses vetores na horizontal com o mesmo tamanho. Então, quando se estuda a chamada composição de movimento, eu vou estar misturando pelo menos dois movimentos. E aqui eu estou misturando, então, um movimento na horizontal. Muitos vestibulares gostam de cobrar só o tipo de movimento. É isso que eu tenho que enfatizar aqui hoje com vocês. Na horizontal, a velocidade é constante ou o movimento é uniforme. E na vertical, o movimento é uniformemente acelerado, porque a gravidade é que faz esse objeto cair. A gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou apagar esse pedaço daqui, vou manter ainda esse desenho e a gente vai responder, então, 4 perguntas de nível teórico e aí eu vou dar uma aprofundada num outro detalhe para te mostrar o que anda caindo em prova que faz o pessoal errar um assunto que é tecnicamente simples. Vamos responder, então, agora 4 perguntas. Primeiro, o que provoca a queda? Repare o seguinte, eu bati no objeto para frente, na horizontal. Quem faz esse cara cair? Você concorda que se não fosse a presença da gravidade num planeta, esse objeto não cairia? Então, o que provoca a queda? Somente a ação da gravidade. Então, aqui, ó, é apenas G, ou seja, apenas a gravidade. Agora, o que mais cai em prova é a segunda pergunta. O que vai influenciar o tempo que esse cara gasta para cair? Então, vamos lá. Primeira perguntinha. A gravidade afetaria? Imagina que eu faço essa experiência jogando a bola aqui na Terra e ela chega aqui no chão em 1 minuto. Se eu fizesse esse negócio lá na Lua, onde a gravidade é menor, ele gastaria mais tempo ou menos tempo para cair? Você concorda que se a gravidade é muito pequena, o objeto cai lentamente? Então, dá para aceitar que quanto menor a gravidade, mais demorada vai ser a queda, beleza? Segunda coisa, esse cara foi jogado de uma certa altura, que eu vou chamar aqui de altura H. Quanto mais alto é o lançamento, você concorda que mais tempo gasta para cair? Já que eu fico bem perdido aqui no movimento parabólico, não pense no movimento parabólico. Lembra das sombras? A sombra, imagina que uma sombra descendo na vertical aqui, caindo por causa da gravidade. Quanto mais alto, mais tempo eu gasto para chegar no chão. Então, de cara, todo mundo concorda que a altura e a gravidade afetam o tempo de queda. Mas na prova não vai ter só essas duas opções. Eles colocam sempre uma opção que é o que mais toma tempo do aluno na hora. E se eu lançar esse objeto com uma velocidade maior? Quanto mais rápido eu lanço ele, ele chega mais cedo lá no chão? Chega mais tarde ou não faz diferença? Desenhando, se eu pego aqui então, ó, eu lanço aqui 2 objetos, um com uma velocidade pequenininha e ele faz uma parábola pequenininha. Agora eu lanço aqui com uma velocidade gigante e esse cara vai lá longe. Quase todo mundo, meio que intuitivamente, pensa o seguinte, nossa, esse cara foi lá longe. Como ele foi lá longe, ele vai gastar muito mais tempo para chegar lá. Mas aí é que vem o detalhe. Essa velocidade horizontal ajuda ele a cair? Não, porque eu não estou jogando ele para o chão, eu estou jogando o objeto para frente. Ao mesmo tempo, essa velocidade horizontal impede ele de cair? Também não. Lembra da aula passada do barquinho no rio? Lembra quando eu falava da correnteza? O motor do barco atravessando o rio e a correnteza batendo na lateral. A correnteza do rio ajuda o barco a atravessar o rio? Não. A correnteza impede o barco a atravessar o rio? Também não.
Logo, a correnteza não ajuda e não impede no tempo de travessia. A correnteza não influencia no tempo de travessia. Não sei se você entendeu, mas a figura aqui é a mesma, só que agora eu estou misturando o movimento uniforme com o movimento variado. Então, o que eu quero que você entenda... Velocidade horizontal, não. Por que não? Pois não ajuda, como também não impede a queda. Então, a velocidade horizontal nunca vai influenciar o tempo que esse objeto gasta para chegar no chão, ok? Pensa de novo na sombra. Quando você vê uma sombra descendo na vertical, o que tem um movimento na horizontal a ver com isso? Nada, são completamente independentes. Jacques, o que pode cair na prova? Eles podem te pedir para calcular o tempo de queda. Como é que a gente calcularia o tempo de queda? Então, vamos completar aqui assim, ó. O tempo de queda é dado por... Bom, vamos lá. Na vertical, o que eu falei com vocês? Você tem que lembrar que a velocidade aumenta. Você tem que saber que o movimento é uniformemente variado. Qual é a equação que a gente tem no movimento variado? Não é aquela ΔS igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2? Pois é, ΔS, o espaço percorrido. Vocês concordam que o espaço percorrido aqui é a altura H? Estou estudando o movimento apenas na vertical. Vamos estipular que o sentido positivo é para baixo. Ao fazer isso, então vamos lá. ΔS, espaço percorrido, é a altura. Qual é a velocidade inicial? Cuidado, como eu já disse antes, se na prova falar um objeto é lançado horizontalmente a 10 metros por segundo, não vai colocar esses 10 aqui não, porque essa velocidade inicial está envolvendo a queda. Qual é a velocidade inicial de queda? É 0. E qual é a aceleração do objeto? Bom, durante a queda, a aceleração que atua é a aceleração da gravidade, então é G. Essa equação, então, fica bem resumidinha. ΔS, H igual a GT ao quadrado sobre 2. Pronto. Cansei de ver alunos por aí decorando essa fórmula sem lembrar o principal. Qual é a validade dela? Ah, legal, H igual a GT ao quadrado sobre 2. Você só pode usar isso se o objeto for abandonado, porque a velocidade inicial é 0. Você nunca pode pegar um objeto que fez uma parábola desse jeito usando essa fórmula. Então, cuidado, gente, não decora a fórmula. O que você tem que decorar era essa fórmula aqui. E depois interpretar o fenômeno físico e a gente consegue enxergar isso aqui. Se você prestar bastante atenção, se você olhar bem essa fórmula aqui, se eu te pedisse, um objeto foi lançado do alto de uma mesa, blá, 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 calcule o tempo de queda. Uai, se você pegar aqui o tempo, você vai descobrir que ele é o quê? O 2 passa para cá multiplicando, fica 2 vezes a altura, a gravidade passa para lá dividindo, e o ao quadrado vira raiz. Quer calcular o tempo de queda? Basta saber a altura e a gravidade. E olha o que eu perguntei aqui. O que influencia o tempo de queda? Altura e gravidade. A essência da aula de hoje é você lembrar. A velocidade horizontal não afeta o tempo de queda. Tá bom? Bom, legal. O que provoca o movimento horizontal? Quem faz o objeto ir para a direita? Bom, eu bati nele e por inércia ele continuou o movimento.
olhando aqui esses vetores desenhados, o que provoca o movimento horizontal é apenas a velocidade horizontal. Então, apenas VH. Beleza, não tem muito o que discutir aqui. Agora, o que influencia no tanto que ele vai lá na frente? Ou seja, o que influencia o que nós chamamos de alcance, que eu vou representar agora com a letra A. Quem provoca o movimento horizontal, ou seja, quem faz ele ir para cá, VH. E quem que afeta o tanto que ele vai lá na frente? Bom, vamos lá. Primeiro, todo mundo concorda que quanto mais rápido eu lanço um objeto, mais longe ele vai? Então, como resposta, eu já sei que VH afeta. Só isso? Pergunta. A altura afeta o alcance? Quanto mais alto for o lançamento, mais longe ele vai? Menos longe ou não faz diferença? Vem cá. Quanto maior for a altitude, você concorda que ele vai gastar mais tempo para chegar no chão? Se ele tem mais tempo para cair, então ele tem mais tempo para ir para frente. Ou, se você preferir, a gente pode até fazer um desenhozinho aqui assim, ó. Se eu lançar um objeto daqui, a parábola seria aqui assim. O alcance seria esse negócio aqui. Agora, imagine que eu aumento a altitude. A parábola continua. Olha o que aconteceu com o alcance. Ficou maior. Entenda a física. Por que o alcance aumentou? Porque a bola teve mais tempo para cair. Quanto mais tempo ela tem para cair, mais tempo ela tem para ir para frente. O que você tem que entender é que o tempo que essa bolinha gasta na horizontal é o mesmo tempo na vertical, porque os movimentos são simultâneos. Então, se a bolinha caiu em 1 minuto, então ela foi para frente 1 minuto. E esse trajeto parabólico também dura 1 minuto. Então, beleza. VH, eu já sei que é a resposta. Já descobri também que a altura vai afetar o alcance e a gravidade afeta. De novo, vamos fazer a comparação que eu mencionei. Terra e Lua. Se eu jogo na Terra, cai no chão rapidinho. Se eu jogo na Lua, vai cair lentamente. De novo, quanto a gravidade fica pequenininha, o cara demora para cair. Ora, então se o objeto tem mais tempo para cair, ele também vai ter mais tempo para ir para frente. Ou seja, a gravidade também vai influenciar no alcance. Na verdade, pessoal, não sei se vocês entenderam, mas o que afetou realmente o tanto que ele vai lá na frente? O que realmente afeta o alcance? A velocidade horizontal e o tempo que ele gasta para cair. Só que o tempo que ele gasta para cair depende de quem? Da altura e da gravidade. E é o que eu coloquei aqui, ó. Então, isso aqui é o tempo de queda. Tranquilo? Bom, na prova pode perguntar. Calcule o alcance. O alcance é dado por... Bom, o que você tem que saber? Que na horizontal a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Então, qual é a equação do movimento uniforme? Distância igual velocidade vezes o tempo. Qual é a distância que esse cara está andando? Lembra lá da sombra andando aqui no chão? Na horizontal, a distância que ele anda é o alcance. Com qual velocidade ele se move na horizontal? VH. E esse tempo? Que tempo que é esse? Jacques, é o tempo que ele vai para frente, mas o tempo que ele vai para frente também é igual ao tempo que ele gasta para cair. Ou seja, isso aqui é o tempo de queda. Moral da história.
essa equação vai ficar alcance igual velocidade horizontal vezes o tempo de queda. Se você quiser colocar tempo de queda, essa equação aqui, isolada o tempo, pode, mas bobeira. O que você tem que saber é, na vertical o movimento é acelerado, então eu tenho que saber esse movimento. Na horizontal o movimento é uniforme, então D igual a VT. Simples assim. Tranquilo? Uma das situações mais frequentes na prova é esse desenho aqui, ó, onde o autor da questão vai falar: um objeto é abandonado de uma certa altura, ao mesmo tempo que um outro objeto é lançado horizontalmente. Aí ele vai fazer aqui algumas perguntas. A mais clássica de todas é: quem chega no chão primeiro? O cara que nunca estudou esse assunto tem mania de falar: olha, esse cara está indo lá na frente, vai gastar mais tempo. Mas aí a pergunta que eu te faço: qual é a velocidade inicial de queda do A? 0. Qual é a velocidade inicial de queda do B? Também é 0. Ora, então, no fim das contas, eles saem juntos com uma mesma velocidade inicial, verticalmente falando. A única diferença é que o B, além de cair, ele também vai para frente. Então, o tempo de queda, lembrando, os dois foram abandonados de uma mesma altura. O tempo de queda aqui, ó, o tempo de A tem que ser igual ao tempo de B. Por qual motivo? Porque eles caem de uma mesma altura num ambiente com a mesma gravidade. Lembre-se, o que influencia o tempo de queda? A altura e gravidade. Então, pois, possuem mesma altura e gravidade. No caso aqui, a gravidade é igual para todo mundo, porque é a gravidade do planeta Terra. Beleza. Uma outra pergunta seria: quem chega no chão com maior velocidade? Bom, se eles têm o mesmo tempo de queda, significa que eles vão estar sempre, pessoal, lado a lado. Então, por exemplo, quando o A estiver aqui, ó, o B tem que ter caído o mesmo tanto. O B tem que estar aqui, ó. Quando o A bater no chão, o B também toca o chão. Por exemplo, nesse instante ali, quem é que tem maior velocidade? A velocidade de A comparado com a de B, maior, menor ou igual? Bom, vamos pensar. O A está caindo. A velocidade inicial é 0 e aqui embaixo ele tem uma certa velocidade vertical. Beleza. E o B? Pensando de novo só na sombra do objeto. Quando o objeto está caindo, a velocidade vertical respeita o movimento uniformemente acelerado, igualzinho esse aqui. Então, o eixo vertical aqui, o vetor tem que ter exatamente o mesmo tamanho desse. Porém, além da velocidade vertical, esse cara tem uma velocidade na horizontal. Logo, enquanto A só tem um vetor para baixo, o B tem para baixo e para o lado, dando uma resultante. Que vai dar aqui, ó. Essa é a velocidade resultante. Vocês concordam que essa velocidade resultante é maior do que essa? Você tinha até um outro argumento. Já que os dois chegam juntos no chão, você concorda que o B percorre um trajeto muito maior? Ora, se eles gastam o mesmo tempo, sendo que o B percorre uma distância maior, então o B tem que ser necessariamente mais rápido. Então, a velocidade de A vai ser sempre menor que a velocidade de B. Só para deixar registrado para vocês, então, aquilo que eu já havia mencionado, eu vou lançar duas bolinhas com velocidades diferentes. Aqui uma velocidade horizontal. Aqui uma bolinha B com uma velocidade horizontal maior do que essa. Na prova, gente, não custa nada de falar. Um objeto é empurrado com o dedo. O outro dá um tiro de canhão.
Cara, eu tenho certeza que a maioria vai achar que aquele objeto que é lançado com um canhão, nossa, vai lá longe, vai gastar um tempão. E aí o que você tem que enxergar? Quem eu lançar com maior velocidade, necessariamente vai mais longe. Então, como essa velocidade horizontal de B é maior que a de A, o alcance de B é maior que o alcance de A. Cuidado! A velocidade horizontal afeta o alcance, mas não afeta o tempo. Por qual motivo? Porque o tempo de queda depende apenas da altura e gravidade. Ou, se você preferir, a velocidade horizontal não ajuda a cair, como também não impede a queda. Tá bom? Se cair na prova, Jacques, e se ele colocar que esse cara tem 1 quilo e esse aqui 200 quilos? A massa nunca afeta o resultado. Lembra lá do estudo da queda livre, quando a gente soltava uma pedra e uma pena no vácuo, eles chegam juntos? Toda essa nossa matéria é estudada desprezando-se a ação da resistência do ar. Então, seja lá qual for a massa que ele fornecer na prova, é irrelevante para a resolução desse tipo de questão, tá? Para a gente encerrar o assunto, um exemplozinho matemático, tranquilo. Um avião voa horizontalmente a 72 km por hora, com velocidade constante, e vai abandonar um objeto, uma bomba, qualquer coisa assim, de uma altura de 200 metros. Calcule o alcance do objeto após ter sido abandonado. Eu resumi aqui o enunciado. Calcule o alcance. Poderia vir na prova também aquelas questõezinhas de um avião está voando e vai soltar uma bomba, que tem que atingir uma casa ou uma ponte. Calcule a que distância ele tem que estar da ponte para acertar. Bom, vamos lá. Se eu calcular o alcance da bomba, eu consigo saber que tanto eu tenho que estar antes da ponte para poder acertá-la. Porque se eu soltar a bomba quando eu estiver em cima da ponte, não dá certo, né, gente? Porque a bomba vai cair e vai para frente, ela vai fazer a parábola. Então, para calcular o alcance, eu quero é isso aqui, ó. Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Calcular o alcance. Aí o que eu tenho que lembrar? Ah, peraí. Para calcular o alcance é na horizontal. No movimento horizontal, a velocidade é constante. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então ele quer o alcance. A velocidade, ele já me deu. Mas e o tempo que esse cara ficou indo para frente? Aí você tem que lembrar que o tempo que ele vai para frente é o tempo de queda. Então, vamos calcular. Na vertical, temos. Bom, na vertical o movimento não é acelerado? O movimento é uniformemente acelerado. Logo, taca a fórmula que você sabe. ΔS igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Vamos estipular que o sentido positivo é para baixo. O ΔS é a altura que ele cai. A velocidade inicial é 0. Isso desaparece. A aceleração é a da gravidade. A gravidade não aponta sempre para baixo? Como eu estipulei que o sentido positivo é para baixo, essa gravidade vai ser positiva. Então, GT ao quadrado sobre 2. Gente, não decore isso. Se era para decorar alguma coisa, era essa fórmula. Altura, 200. Igual gravidade da Terra, sempre 10, é dado em prova, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Pessoal, eu tenho que mudar um número aqui. Aqui não é 200 metros, não. Aqui são 2.000 metros. Então, a altura, 2.000. Isso vai dar, então, uma conta. 2.000, 4.000, raiz quadrada de 400, que dá 20 segundos. Então, eu já sei que essa bomba, esse objeto, leva 20 segundos para percorrer essa parábola. Ou seja, leva 20 segundos para cair ou 20 segundos para ir para frente. Então, na horizontal, temos distância, aliás, vamos colocar a coisa completa. O movimento é uniforme.
Tá, se o movimento é uniforme, distância igual velocidade vezes o tempo. Qual a distância que ele percorre? O alcance, que é a distância percorrida na horizontal. Com qual velocidade? Velocidade que ele tinha na horizontal, VH. Vezes o tempo, que é o tempo que esse objeto ficou caindo. O alcance vai ser, então, velocidade horizontal. Pegadinha clássica, né? Você não vai tacar 72 km por hora. Tem que dividir por 3,6. Isso aqui vale 20 metros por segundo. Vezes o tempo de queda, que é 20 segundos. Faz as contas. Isso aqui vai dar 400 metros. Ou seja, se fosse um objeto, um avião, um bombardeiro, soltando uma bomba para destruir uma ponte, ele tem que soltar essa bomba 400 metros antes da ponte. Porque na hora que ele soltar a bomba vai ainda andar 400 metros lá na frente para atingir o alvo. Tá bom?